Boa tarde, pessoal. Agora, diretamente, né, do campus do IFES em Ibatiba, né? Bem-vindos à disciplina diretamente do planeta Terra, do continente América do Sul, Brasil, Estado do Espírito Santo, região do Caparaó, Ibatiba, campus IFES. Vocês estavam com saudade da aula já, né? Pelo tanto de figurinha que eu recebi no WhatsApp, eu via saudade e animados para a aula de tecnologia da madeira. E aí, o que vocês aprenderam sobre madeira no semestre passado? Fala para mim alguém aí. O que é madeira? O que é madeira? Foi a nossa primeira aula, né? Então, o que é madeira? Crip, 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 crip. Então, o que é madeira, pessoal? Fala para mim. Ah, pelo menos o que é uma madeira, vocês têm que falar comigo. Né? E aí, gente? Vamos lá. Então, recordando todas partes do corpo da árvore. É uma boa resposta. Alguém me respondeu, né? Vamos lá, pessoal. Então, a gente falou, né? O que a gente falou no semestre passado? A gente falou basicamente sobre as partes, né? Então, a gente falou sobre como é feito o estudo, né, não, antes da gente falar da visualização, né, dos tecidos, né, a gente falou um pouquinho sobre, vamos lá, né, deixa eu abrir o AVA aqui, vou abrir nas aulas para a gente, porque a partir de agora a gente precisa relembrar alguns conceitos, né, na nossa disciplina para as próximas aulas. Então, vamos dar uma olhada com carinho nas aulas, né, do que a gente foi falando, né, sobre a disciplina, né. Então, o a nossa primeira aula, né, a gente falou então sobre o que é madeira, né. Então, o que é madeira? O que é madeira, né? Então, essa foi a nossa primeira aula, né. Então, nessa aula, só um minutinho aqui, que vocês já devem estar vendo aí né, antes que eu me esqueça também, né, eu já cheguei a comentar isso com vocês também, apesar da nossa disciplina estar ocorrendo de forma presencial, né, todo o nosso sistema de avaliação vai ser semelhante ao semestre passado, beleza, pessoal? Quem tiver presencial, né, tragam, costumem-se a trazer. Celular vocês trazem, né? Não é possível. Quem tiver computador, né, pode trazer também, porque enquanto a gente está ali na aula, vocês podem estar utilizando esse tempo. Eu não vou utilizar total tempo da nossa aula, porque eu quero deixar um tempo livre para vocês utilizarem, fazerem o questionário, ou a leitura, ou ver o vídeo gravado na nossa disciplina. Beleza, pessoal? Então, costumem-se trazer o celular. Eu aconselho quem tem celular também baixar o aplicativo do Moodle. Se você já não tem, né? Então, baixa que ajuda a fazer também. Então, pessoal que está online e pessoal que está presencial, né? Tragam os computadores e celulares, né? Porque aí se a gente pode estar ali no meio da aula, vocês já vão assistindo, fazendo questionário ou vendo, assistindo a aula gravada e etc. Então, nossa disciplina vai funcionar da mesma maneira, só que para como que eu vou fazer, né? Quem tiver aula presencial vai estar me vendo lá dar aula e etc, etc. Quem não tiver aula quem tiver online, né, vai ter uma câmera virada para mim né, no quadro, mostrando tudo que eu estiver utilizando. Beleza, pessoal? Então, nossa disciplina vai funcionar assim, então, da mesma maneira que a do semestre passado. Ok? Então, tá. Então,
Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta sobre o funcionamento da disciplina? Como sempre, ninguém quer fazer uma pergunta? Pode prosseguir, professor. Tá, ok. Não, é que eu estava abrindo o slide aqui. Tá. E tem outra questão também. Antes de começar ali o conteúdo, sim, porque essa aula nossa a gente vai fazer um relembrando, refrescando a memória, remexendo o cérebro aí para trazer de volta tudo que a gente estudou. E aí, pessoal, o que que acontece? Cara, o que que acontece? Eu esqueci de gravar a aula. Não, já está gravando. Bom, enfim, o que que acontece? Nós vamos ter essa questão da mudança de horário também. Então, por causa disso aí, eu não consegui colocar as datas de quando que tem que entregar e etc, etc, os questionários, beleza? E aí, isso vai sair essa semana ainda. Até o final da semana deve sair essa questão do questionário aí. Beleza, pessoal? É, então aguardem, né, que nós vamos já já resolver essa questão aí dos questionários, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, então, a nossa mudança. Então, só o último, eu falei, né? Eu falei do AVA, falei da questão de como vai funcionar a aula, né? Falei da mudança do horário, então pode ser que a nossa disciplina aqui hoje é na segunda, pode ir para terça, então não tem como eu saber qual que vai a data e etc. Essa questão. Vamos esperar sair, assim que sair eu já aviso vocês, e aí a gente não vai poder fazer mais essa disciplina turma A, turma B. Então, não sei como é que vai funcionar isso aí, mas vai ser presencial, beleza? Então vamos lá para agora falar de madeira. Chega de falar de burocracia, que falar de madeira é muito melhor que de burocracia, né? E aí vocês não me responderam o que que é madeira até agora. O professor fica muito triste. Ó, eu falar estrutura macroscópica e, e, e estrutura anatômica da madeira ajuda vocês ainda? Hein? O que que é madeira aí, ó, para vocês, hein? Parte do corpo da árvore, essa eu gostei. Aí tem, tem uma figurinha que é o Vegeta, né? É o Vegeta aí falando, esse miserável é um gênio. Ai, ai, então vamos lá, pessoal, já que vocês não gostam de falar. Então, o que que é madeira? São materiais lignocelulósicos, né? Então, isso é uma visão macroscópica da madeira, né? Então, são materiais de origem vegetal, de características fibrosas, constituídos de celulose, hemicelulose e lignina, né? Que são as principais os principais formadores ali, né, as principais moléculas que formam o corpo de uma árvore, né, da madeira, né, do tronco, né? Então, são as principais moléculas ali. Então, a gente falou sobre essa questão, né, da celulose, das hemiceluloses, né? Então, tanto que nesse slide aqui, a gente tem a gente tem aqui a variação do percentual, né, o percentual, né, de um percentual de quanto do que é formado a madeira, né? Então, por exemplo, de 40 a 50% de tudo aquilo que tem na madeira é celulose. Então, essa é a principal molécula constituinte da madeira. Então, a gente tem aqui celulose, né? E o segundo percentual são as hemiceluloses, né? Então, que são de 25 a 35% da madeira. E outras, né, são a lignina, né, que é de 15 a 25% da madeira. Então, essa é a constituição
da madeira. Então, a gente está vendo aqui o que é madeira pelo lado, né, pelo lado macroscópico, né? Então, pelo lado químico da madeira. Então, a gente está falando sobre quais moléculas quais são as principais moléculas encontradas na madeira. Então, quais moléculas são essas? Celulose, hemiceluloses e ligninas, né? Então, aqui tem o teor desse, né? Então, a gente viu lá, né, que além dessas, né, celulose, hemiceluloses e ligninas, a gente tem também matéria orgânica, né, que são os extrativos da madeira, né? Então, a gente fala terpenos, ácidos resínicos, ácidos gráficos e etc, né? Então, a gente tem essa porcentagem para cada um deles, né? Então, a madeira, então, ela é constituída desses diversos elementos químicos aí, né? Então, a gente viu lá, falamos, né, sobre a questão da celulose, né, das moléculas de celulose, como que é formado uma molécula. Vocês devem estar vendo isso lá em química orgânica e lembram melhor do que eu, né? Então, aqui, né, a gente falou sobre essa questão da celulose, hemicelulose, qual que era a diferença entre uma e outra, né? Olha o tamanho e a estrutura, né, de uma molécula de lignina, né? Então, se a gente comparar aqui uma molécula, por exemplo, de hemicelulose, olha o tamanho dela, né? Agora, olha o tamanho de uma molécula de lignina, né? Então, por isso, a lignina está aí formada, né, entre os tecidos de estruturação da madeira, né, que estão mais ligados aí a esses tecidos de estrutura da madeira, que mantém a árvore em pé. Então, por causa de um dos fatores é esse, né? Então, olha o tamanho de uma molécula de lignina, né? Então, que é a madeira, né? A madeira é um conjunto heterogêneo de diferentes tipos de células. Então, agora a gente já está vendo por um lado anatômico, né? Então, o que que essas células, né? Não, células não, desculpa. Tecidos, né? Qual a diferença de uma célula e um tecido, né? Um tecido é um conjunto de células agrupadas que tem determinada função, né? Então, quando a gente pensa em uma célula, ela não tem uma função em si. Agora, quando a gente pensa num conjunto de células, a gente está pensando em tecido. Então, a madeira é um conjunto heterogêneo de diferentes tipos de tecidos, né? As quais possuem propriedades específicas que desempenham função, né? Então, qual é o tecido que tem a condução de líquido? Ah, não, nesse aqui a gente falou demais. Qual que é o tecido da condução de líquido? Pessoal, tá doido? A memória de vocês está. Qual é o tecido? Vamos deixar você chutar dois tecidos. Dois tecidos que são Elemento de vaso? Tá, elemento de vaso. Tá, tudo bem. Elemento de vaso. Eu aceito. E aí, pessoal, tem mais dois. Eu quero escutar dois. Todo mundo estuda esses tecidos. Isso aí, Gabriel. Isso aí, Luiz. Parabéns. Aleluia. Já que agora eu escutei, né? Tá bom, vocês estão vivos e estão lembrados, né? Então, esses aí são os dois tecidos, né, que têm essa função de condução de líquidos, né? Mas como que esse líquido ocorre, né? Como que ocorre o líquido a água é transportada na madeira? Por onde? Por esse elementos de vaso, né? Mas aí foi você que falou, Carlos, elementos de vaso. Agora fica a pergunta, né? Qual é a diferença entre uma gimnosperma e uma angiosperma na questão do transporte de líquidos? Vocês lembram dessa aula que eu falei isso? Quem falou em elementos de vaso? Então, se a gente for comparar um eucalipto com pinos, por exemplo, qual que é a principal diferença deles no transporte da condução de líquidos, anatomicamente dizendo?
Aí pesou, né, professor? Aí pesou, né? Vamos lá. Vocês lembram que eu falei daquela questão das gimnospermas serem mais, vamos dizer, elas serem mais primitivas, né? Nesse caso, porque as angiospermas, elas têm o movimento ascendente e o movimento lateral, né? Então, por que que elas têm esse? Porque, né, isso, mas não tem o sistema condutor. Mas o que que significa? Qual que é a diferença? Não é que as duas têm o sistema condutor. O sistema condutor de água delas chama traqueídeos, né? E a outra, né, são os elementos de vaso, né? Então, as gimnospermas, elas não têm elementos de vaso, né? Vocês lembram que a gente fez uma nave da imaginação e entramos dentro de um traqueídeo e um, e um elemento de vaso, né? Então, qual que é a principal diferença, né? O elemento de vaso, que são aquelas bolinhas que a gente vê, né, dentro, né, nas lâminas anatômicas, eles têm aquela pontuação, né? Aquilo faz com que as angiospermas sejam mais eficientes na translocação de líquidos ascendente, né? Porque as angiospermas, elas vão ter tanto o movimento ascendente quanto o movimento lateral, né? E as gimnospermas, por possuírem traqueídeos, né, que são estruturas mais primitivas, né, de condução de líquidos, né, elas não têm esse movimento ascendente de líquidos, né? Então ela só tem esse movimento, né? Então ela tem que distribuir a água de forma lateral, né, e ascendente, né? Então ela vai fazendo tipo uma cobrinha assim até chegar nas folhas, né? Então as angiospermas são mais eficientes nessa questão da translocação de líquidos. Então, xilema, floema, os elementos de vaso, né? Então, beleza. Então, ok, vocês lembraram, né, do xilema e do floema. Esses tecidos são condução de líquidos, né, transformação, armazenamento e transporte de outras substâncias, né, sustentação vegetal, né, eu falei agora há pouco da lignina, né, uma das principais por dar essa estrutura, né, mas aqui... Então, aí, pessoal, aqui foi que a gente começou a primeira vez, né, na disciplina, começamos a olhar para a madeira mais de uma forma técnica, né, então a gente está aqui visualizando, né, cada estrutura da madeira, né? Então, lembra lá quais foram os tecidos que a gente estudou na aula de anatomia da madeira? Fala lá para mim. Vamos lá. Parênquima. Vamos lá, vamos lá. Fala aí para mim. Te esperando. Traqueides. Não, pessoal. Aqui, quando a gente olha para essa figura, a gente está vendo 3 tipos de tecidos da madeira. Então, a gente está, primeiro, né? Esses aqui, né, são os elementos de vasos, né, pessoal. A gente está vendo o que mais? O parênquima axial, né, que é toda essa parte em branco aqui, né? E a gente está vendo também o parênquima radial, né? Vocês lembram disso? O parênquima radial aqui, como eu dei muito zoom, a gente está vendo ele mais essas figuras, essa parte aqui mais em outro sentido, né? No sentido radial, né? Aí, então, a gente tem esses 3 tipos de tecido, né? Os elementos de vaso, o parênquima axial e o parênquima radial, né? Então, são esses tipos de tecidos que a gente tem na madeira. Então, quando a gente olha, né? E ainda tem a forma da visão. Vocês lembram lá da minha canequinha, né? Que eu fiquei mostrando?
esse aqui é um corte, né? Vocês lembram dos cortes? Então, a gente tem um corte transversal, deve estar nessa aula aqui, né? Ou não? Não, enfim. A gente vai ver isso aí para frente. Então, aqui, ó, esse é um corte diferente desse, né? Esse é um corte... Agora eu não me lembro o nome dos cortes também. Bom, enfim, a gente olha isso. É o corte longitudinal radial, né? Então, tinha essas três formas, né? A forma da gente ver a madeira, né? Então, peraí, a minha garrafinha está aqui. Como que a gente faz um estudo anatômico, né? Então, a gente pode visualizar a árvore de três maneiras, né? Então, a primeira é nesse sentido, né? Então, se aqui é a árvore, né? Então, se a minha garrafinha aqui é a árvore, ela está crescendo nesse sentido. Eu venho e faço esse corte, né? E aí eu observo a madeira dessa maneira, né? Então, é uma forma de ver, que é essa figura que a gente tem aqui, né? Então, qual o tipo de corte que é esse aí, pessoal? Vamos lá, quem lembra? Esse aqui, vocês estavam craques, né? É esse tipo de corte aqui. Então, dependendo do jeito que eu corto a madeira, eu posso estudar cada tipo de tecido da madeira, né? Então, por que eu quero estudar o tecido da madeira, né? Principalmente para fins de fiscalização, né? Então, o que a gente tem que, nós, né, profissionais da engenharia da floresta, a gente tem que saber, muitas vezes, diferenciar uma madeira da outra. Mas como que a gente vai diferenciar uma madeira da outra em cima de um caminhão? Cortada. Então, muitas vezes a gente coleta amostras, né? Vocês lembram lá, né? Aqui, amostras de madeira a gente chama de corpo de prova, né? Então, a gente coleta esses corpos de provas para identificar qual madeira que é. E isso é uma das principais funções, né, da tecnologia da madeira, né? A identificação de madeira. Por isso, a gente quer saber como que está distribuído os elementos de vasos, como que é o parênquima radial, como que é o parênquima axial de cada espécie, né? Por quê? Nesse caso dos fins de... Um dos motivos, né, é essa questão dos fins de fiscalização. Outra também, né, bastante utilizado, é a questão, né, da utilização da madeira, né? Então, por exemplo, lembra lá que se a gente precisa de uma madeira mais resistente, ela precisa ter um aspecto com maior, né, maior conteúdo de lignina, e etc, né? Então, algumas madeiras precisam ter mais cerne, mais albuno, se a gente está falando de madeiras, né, mais leves, se a gente precisa de madeira mais leves, e tudo isso vai influenciar. Então, os motivos por qual a gente estuda esses tecidos na madeira são para esses, né? Para fins de identificação e para fins de comercialização, né? Então a gente viu essa questão. Esse aqui é um corte, né? Como se a gente estivesse olhando para a madeira dessa forma, né? A gente está olhando para a madeira de frente, mas no sentido raiz medula, raiz folha, né? Então eu estou olhando para a madeira desse modo, né? Então eu estou olhando assim, né? A gente tem que pensar, né? Que eu cortei a madeira e fiz um corte nesse sentido, né? Então eu estou vendo a madeira nesse sentido, né? Do sentido raiz folha, né? Então quando a gente tem esse corte, a gente visualiza isso, né? O que a gente está visualizando aqui, né? A gente está visualizando os elementos de vaso, né, a conexão, né, ligninos, e aqui a gente está vendo o parênquima radial, né, no sentido parênquima radial, né, essa parte branca aqui é o parênquima radial, né, a gente consegue ver alguma parte dos elementos de vaso, por exemplo, aqui provavelmente é uma angiosperma, né, porque ele tem essas subdivisões aqui dos elementos de vaso, né, pessoal? Então, beleza. Isso aqui é uma foto de um microscópio eletrônico, né? Então, aqui a gente estaria vendo a parte superior da madeira, né? A parte assim, né? Então, eu estaria... Essa parte de cima aqui, né,
seria uma parte como se eu estivesse olhando para a madeira dessa maneira. Essa foto aqui, com o microscópio eletrônico, a gente consegue ter uma visualização muito mais próxima do que com esses microscópios normais, comuns que a gente tem no laboratório. Então, algumas diferenças, né, entre coníferas e folhosas, né, pinos e gimnospermas e angiospermas, isso a gente já falou, né, a questão dos traqueídeos, né, então, quais são os tecidos, né, fibras, vasos, etc., né? Aí a gente falou, né, de algumas da questão, né, de quais são em uma seção transversal, né? O que significa esse tipo de corte, né? Uma seção transversal. Então seria o corte transversal, né? Em uma seção transversal de um tronco tipo, as seguintes partes se destacam macroscopicamente, né? Então a casca, o câmbio, os anéis de crescimento, o cerne, albuno e medula. Então, aqui a gente teria o albuno, né, que é, mais uma vez, a madeira jovem, né, aonde está começando ainda a nascer a madeira, né, porque da onde nasce da onde começa a surgir as novas células do xilema, né? Então, a partir o câmbio, né? Então, a gente tem aqui o câmbio vascular. Então, o que acontece? Esse câmbio, ele começa a sofrer, ele passa pelo processo de divisão celular e ele vai formando novos tecidos, né? Ele vai formando o xilema, né? Ele vai formando o xilema em cada estação dessa de crescimento, né? Então, a gente tem mais ou menos aqui, né? Quando a gente fala de estação de crescimento, a gente tem inverno, primavera, verão e outono, inverno, né? Então, a gente tem, né, que a gente começa, né, a gente tem dois tipos, né? A gente tem o xilema inicial e o xilema tardio, né? Esse xilema inicial, ele é um pequeno crescimento que ocorre na madeira, né, nesse período, né, de primavera, outono e inverno, né? Então, por isso, a gente tem aqui, ó, por exemplo, a gente está vendo aqui, ó, um anel de crescimento, né? Olha a distância entre esse anel de crescimento e a distância desse anel de crescimento para esse anel de crescimento. Então, a gente tem sempre essa questão do xilema inicial e do xilema tardio, né? Por ela ter um pequeno crescimento nesse período, né, de outono e inverno, a gente tem sempre uma pequena diferença aqui. A partir daí, né, quando começa já a primavera, verão, a gente tem um maior crescimento aqui, né? Então, lembrando que as células vão sempre crescendo, né, no sentido medula-casca, né? Então, quer dizer, quando a gente olha para a madeira, essa parte clara aqui, ela é a parte mais jovem da madeira do que essa parte do centro, né? Então, aqui, nessa parte mais escura, né, quando a célula ela perde a sua função, essas células aqui mais velhas, elas perdem a sua função fisiológica, né? Então, quando elas começam a perder a sua função fisiológica, elas começam no lúmen celular, né, ali naquela bem próximo à parede, elas começam a depositar uma substância que dá essa cor mais escura para a madeira, né? Então, quer dizer, o cerne é a madeira em si, né? E o albuno é a madeira jovem, né? Então, isso tem algumas implicações, né? Por exemplo, uma das coisas, para os fins comerciais, né, que é muito utilizado, é a relação cerne-alburno, né? Por quê? Se você precisa de uma madeira mais resistente, né? Você tem que selecionar espécies que têm uma maior proporção de cerne para alburno, né? Porque você precisa de uma madeira mais resistente, né? Porque aqui essa madeira a gente chama de madeira jovem,
madeira verde, ela tem uma densidade muito menor do que a madeira, essa parte, né, mais escura da madeira. Então, todos esses aspectos, né, sobre conhecer os tecidos, as partes, eles influenciam muito no porquê a gente vai utilizar essa madeira. Então, uma das formas é essa questão da relação cerne-alburno. Então, por exemplo, essa madeira aqui, quando ela era nova, ela começou com isso aqui, né? E aí, nessa linha de crescimento, nesse anel de crescimento, né, tem a região do câmbio, né, que fica bem próximo a esse anel de crescimento aqui. Esse câmbio, ele é ativo fisiologicamente. Então, ocorre, ele vai fazendo o processo de divisão celular e formando novos tecidos, né? Esses tecidos são formados nessa questão de xilema tardio ou xilema inicial, né? Só que, professor, eu estou vendo na figura aí que tem dois anéis muito espaçados entre um e o outro. Só que essa questão do anel de crescimento, ele é muito influenciado pelos fatores climáticos, né? Pela temperatura e etc. No Brasil, como a gente não tem um clima bem definido, né, como é diferente, se a gente fosse comparar um pinheiro da Alemanha, por exemplo, a gente conseguiria ver claramente as estações de crescimento, mas aqui no Brasil isso não funciona tão bem porque a gente não tem clima tão bem definido quanto na Europa. E aí isso influencia um pouco essa questão do estudo dos anéis de crescimento, né? E aí a gente tem o anel de crescimento, a medula, né, o raio medular, cerne, albuno, casca, todos esses são esses tecidos, né? Então, a casca, né, qual que é a função da casca, né? Reveste o tronco e proteção, né? Esse é um dos principais, né? E alguns casos ela é usado também para fazer alguns produtos, né? O câmbio é um tecido meristemático, né? Onde apresenta apto a gerar novos elementos celulares, etc. Né? O câmbio, o anel de crescimento, né? Representa o incremento anual de árvores, né? A cada ano é acrescentado um novo anel. Só que a gente sabe que não dá para contar por isso, por causa da questão climática, né? A questão do cerne alburno, né? São a madeira jovem e a madeira mais consolidada. Beleza. Então, nessa aula a gente viu isso, né, pessoal? Então, basicamente, a gente viu que abordou bastante coisa sobre a disciplina aqui, né? E depois que a gente falou do que era madeira, que era constituição. Então, a madeira, respondendo a pergunta lá do começo da aula, ela é constituída, né? São elementos lignocelulósicos, né? Então, quando a gente pensa em moléculas, a gente pensa que a madeira é constituída, né, por quais são os três moléculas? Quais são as três moléculas da madeira? Do que a madeira é constituída? Moléculas. Quais são as moléculas? Lignina, celulose e hemicelulose? Exato. Então tem alguém me escutando, tem alguém vivo nesse mundo. E aí, ela é constituída por essa questão química, né? Moléculas, né? Todos esses tecidos, né? Quando eu falo parênquima, elemento de vaso, eles são constituídos por celuloses, hemiceluloses e lignina, né? E aí, essa constituição química, né, ela está presente em todos os tecidos, né? Então, aí a gente tem os tecidos, o parênquima, elemento de vaso, parênquima radial, parênquima axial. E aí, pessoal, a gente começou a falar também na nossa disciplina sobre densidade e umidade da madeira, né? Então, deixa eu abrir lá, principalmente a aula da umidade da madeira que a gente vai precisar mais para nossa próxima aula. Umidade da madeira.
Tá, aí a gente falou sobre a densidade, né? Falamos o quais fatores que afetam a densidade da madeira, o que era da madeira, que a gente falou que existem madeiras. Por exemplo, vocês lembram lá que quando a gente estava falando de eu estava falando dos slides, mas eu nem coloquei o slide ou não? Não, né? Eu esqueci de pôr os slides, será? Bom, enfim, aí a gente falou sobre a densidade da madeira. O que influencia, significa a densidade da madeira? A densidade da madeira é a quantidade, né, a massa que ela ocupa em um determinado volume. Então, se a gente lembra lá que eu falei sobre a questão da caixa, né? Então, a gente tem uma caixa, né, que ela tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, 1 metro de altura, 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. Né? Então, pessoal, essa caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ela pode variar de 300 quilos a 1,5 tonelada. Né? Vocês lembram que existem madeiras que são extremamente leves, né? Que dentro dessa caixa de 1 metro cúbico, ela vai pesar 300 quilos. E tem outras madeiras que ela vai pesar 1.500, né? 1,5 tonelada. Então, o que faz essa diferença? Por exemplo, a gente viu, né? Os componentes biológicos, né? Assim, cada madeira, né? Algumas madeiras, elas vão ter mais espaços vazios e tudo isso vai influenciar na densidade da madeira. Então, foi isso que a gente viu. A gente viu também como é que a gente faz para determinar a densidade da madeira. Mas na aula de hoje, mais importante a gente falar sobre a questão da umidade, né? Então, a umidade ela vai influenciar grande parte das propriedades da resistência da madeira, né? Ela vai influenciar a trabalhabilidade, né? Então, sempre que a gente tenta trabalhar uma madeira, a gente tenta trabalhar com ela seca, né? Poder calorífico, né? Então, aqui, quando a gente vai falar mais de poder calorífico, quando a gente for falar de carvoaria, né? Então, susceptibilidade a ataques de fungos, né? Nas dimensões e na resistência da madeira. Então, existem 3 formas, né, da água pode ser encontrada na madeira. Então, a gente tem a água livre ou capilar, né? A água de impregnação e a água química, né? Então, essa água livre ou capilar é a água que está em volta, né, dentro aqui do lúmen celular, né? Ela está espalhada nesse espaço das células, né? E a gente tem a água de impregnação, que é a água que está dentro das paredes celulares, da parede celular, né? E a gente tem a água química, que é a água, a constituição, né? Dentro da constituição da molécula das células da madeira, então ela vai ter a água química, né? Então, nós temos, novamente, a gente tem 3 tipos de água, né? A água livre ou capilar, que é essa água que está dentro, né, do lúmen celular, e também a água de impregnação, que é a água que está dentro das paredes celulares, né? E também a água química, que é a água que está dentro, né, na constituição das moléculas da madeira, né? Então, pessoal, lembra que a gente falou sobre isso? Então, aqui, né, quando a gente vai secando a madeira, né, quando a gente começa o processo de secagem, né, então, a gente tem essa perda de água, né? Então, o primeiro ponto, né, a primeira água que a gente consegue perder ali é essa água livre, né? Que é a água que está dentro, né, do espaço aqui, desse espaço aqui, né? Do lúmen celular. Ela é a água mais fácil de ser perdida, né? A partir daí, né, a gente tem o ponto, né? Quando a gente vai fornecendo mais calor, né? Ela vai perdendo esse volume de água, né? Até chegar nesse ponto aqui, que é o ponto de saturação de fibra, né? Que ela tem ali que ela já perdeu, né? Todo o volume de água aqui. Ela só tem água
capilar, né? Ela não tem a água livre, né? A água livre, ela só tem água nas paredes celulares. Então, esse valor, né, do ponto de saturação de fibras, ele está ali em torno dos 25 a 30% de umidade, né? Então, a madeira ela vai perdendo essa água do lúmen celular, né? E quando ela chega nesse ponto, né, de 25 a 30%, né, ela perde esse, ela perde toda a água que está aqui no lúmen celular e só tem a água química e a água dentro da parede celular, né? Então é isso que a gente está vendo aqui, né? Então o que acontece, né, no processo de secagem de madeira, né? Então a gente está vendo aqui, ó. Então ela está com 100% de umidade, né? A gente pegou a madeira e colocou ela dentro da água e colocou ela 100% úmida. Então, de acordo que ela vai perdendo a água, né? Ela vai perdendo umidade, né? Então ela vem baixando a umidade, baixando a umidade. Até esse ponto, né? Até o ponto de saturação de fibra, o que acontece? A madeira ela perde apenas massa, né? Por quê? Ela está perdendo água, né? Então ela está perdendo essa água que está dentro do lúmen celular. A partir do que a gente vai retirando essa água, né, da parede celular, ela varia, além de variar apenas a massa, ela vai variar algumas físicas e mecânicas também. Então, é importante a gente conhecer o ponto de saturação de fibras de cada espécie, né? Então, cada espécie ela vai ter um ponto de saturação, um valor de ponto de saturação de fibras diferente, né? Então, geralmente, esses valores estão em torno de 25 a 30%, né? O que mais que a gente viu? Então, aqui, a gente mostrando onde estaria a água livre, né? A água livre estaria dentro aqui, né, nesse espaço, e a água capilar, ela estaria dentro desse espaço, né? A água água de impregnação, né? Tem uma grande importância prática e é atingida em média de 28 a 30%, né? Que seria esse ponto de saturação de fibras, né? Que seriam, né, o ponto no qual começa a ter até onde eu devo secar a madeira, né, para que ela não tenha mudanças, né, nas suas propriedades físicas e mecânicas da madeira, né? Então, por exemplo, quais foram as propriedades? Da densidade, e dentre outras propriedades físicas, né? E aí a gente viu os métodos mais usuais para determinar, né? Métodos por pesagem, métodos químicos e métodos que utilizam aparelhos elétricos, né? Lembra lá que a gente falou, ó, então, como é o método mais fácil? Né? O método da pesagem. Você leva para o laboratório, né, a madeira com teor de umidade de campo, né, você leva para o laboratório, pesa, coloca ela para secar e determina, faz essa diferença entre a massa úmida e a massa seca e obtém essa porcentagem de determinar a umidade. Então, é assim que é feito, né? Existem também esses equipamentos eletrônicos, né, que você determina a porcentagem de umidade direto. Eles não são tão precisos, mas servem para uma medida de umidade mais rápida, né? Então, utiliza esses equipamentos, né? Então, o que significa a madeira ser um material higroscópico, né? Ela significa que ela tem a capacidade de absorver e perder a água para o meio ambiente, né? Então, isso vai influenciar, né? Isso vai determinar, isso vai se depender da concentração do meio, né? Então, se o meio está muito úmido, né? Por exemplo, né, se você vai vender madeira para a Amazônia, ou você vai vender a madeira para o deserto do Saara, né? Então, você vai investir na secagem da madeira para a Amazônia? Não, né? Por quê? Porque no próprio processo quando a madeira chegar na Amazônia, ela vai ganhar umidade. Então, você estaria perdendo dinheiro nesse caso, né? Porque como a madeira vai estar mais seca e esse meio vai estar menos concentrado,
ela vai tender a ganhar umidade, né? Mas aí isso não ocorre, ela não vai ganhando umidade para sempre, né? Ela ganha umidade de acordo para igualar a concentração, né, de umidade da madeira com a concentração de umidade do ar, né? Então, esse ponto, ele é chamado o ponto de umidade de equilíbrio da madeira, né? Então, em qual ponto a madeira vai estar em equilíbrio, né? O teor de umidade da madeira vai estar em equilíbrio com o meio. Então, esse conceito é chamado de umidade de equilíbrio, né? Então, esse tem algumas, ele tem algumas implicações técnicas, né? Esse é o ponto de umidade de equilíbrio da madeira, que é essa questão que a gente falou sobre a secagem da madeira, né? E para onde eu estou mandando, né? Então, se a gente sabe que umidade de equilíbrio de uma madeira que eu vou mandar para a Amazônia, ela vai ganhar, né? Então, se eu vou mandar para o deserto do Saara, então qual que vai ser o ponto de equilíbrio? Então, se eu vou mandar para o deserto do Saara uma madeira, eu tenho que ter uma madeira que tem um ponto de equilíbrio menor, né? Porque o que vai acontecer com a madeira que tem um ponto de equilíbrio maior, né? Se eu mandar para o deserto Saara, ela vai ficar seca e vai começar a rachar, né? Então, tudo isso implica, né? Todo esse conhecimento, ele implica, né, na tecnologia, na comercialização desses produtos. Beleza, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário aí? Alguém ficou com uma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Falamos muito de madeira, né? Falamos de água, falamos dos constituintes, falamos de densidade. Ninguém tem nenhuma dúvida. Estão sabendo tudo. Tirar 50, né? Quem tirou 50 na disciplina, né? Tá felizão. Tá sabendo tudo. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Então, até a próxima aula, na semana que vem, que aí eu informo vocês no WhatsApp sobre o horário da disciplina. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula. Beleza? Vou postar essa aula lá no, no AVA também. Muito obrigado aí. Até a próxima aula, pessoal. Até semana que vem, presencialmente. Muito obrigado aí. Até a próxima aula, pessoal.